Alguns profissionais têm relatado que a abordagem pelas costas, a abordagem mochilada, não é uma boa técnica para realizar um manejo físico no momento de uma crise psicológica. Bem, eu concordo e discordo. E você? O que você pensa sobre o assunto? Sou Marcos Tavares, professor de Educação Física, e há 14 anos eu ensino pessoas a como realizar um manejo físico, preservando a integridade física da pessoa que está em crise, como também da pessoa que está realizando a abordagem. Bem, nós vamos falar nesse vídeo sobre a abordagem mochilada. Eu concordo que em alguns pontos essa técnica ela não é a melhor técnica e discordo. Acredito que em alguns momentos ela é uma ótima técnica. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos falar sobre manejo físico. Bem, não é algo psicológico, mas envolve a questão física, usar o meu corpo, usar mecânica, alavancas, envolve força, envolve técnica, agilidade, algumas valências físicas. Então, eu concordo que em alguns pontos essa técnica, ela tem seus pontos positivos e os seus pontos não tão positivos. Ela não é um ponto positivo, né, quando a pessoa que está em crise é maior do que a pessoa que está realizando o manejo pelas costas, mochilado. Por quê? Como é uma técnica física, dependendo do tamanho, da força, da intensidade dessa crise, uma pessoa fazendo o manejo da técnica mochilada, às vezes ela não vai ter força suficiente para realizar com segurança, né, a restrição de movimentos para salvaguardar a vida da pessoa que está em crise, como a própria vida dela, existindo um limite até onde eu consigo ir. Então, se a pessoa que está em crise, ela é um pouco mais forte, tem uma estrutura física maior, dependendo de quem vai realizar a abordagem, sim, ela pode se tornar não funcional essa técnica. Então, porém, quando ela é realizada uma criança, uma pessoa de mais baixa estatura, é possível realizar essa técnica com segurança e ela é muito fácil de se fazer. Né? Existem alguns detalhamentos técnicos que são importantes. Porém, quando ultrapassa quem eu vou realizar, dependendo do tamanho de uma professora, da mãe, do terapeuta, quando vai realizar essa abordagem, a pessoa que estamos realizando a abordagem já é uma criança maior, um pré-adolescente, aí, dependendo da pessoa que está fazendo a abordagem, vai ser muito difícil ela conseguir fazer sozinha essa técnica mochilada. E aí vai precisar do protocolo, que envolve um protocolo de 5, um protocolo de 4 ou 3 pessoas, sozinha ela não consegue fazer. Então a técnica mochilada, ela tem alguns limites, e ela não serve para todos os casos. Pessoas maiores com crises mais intensas, a dificuldade com certeza vai ser maior. Se esse assunto te interessa, peço que você inscreva-se em nosso canal. Se você é pai, mãe, professora, terapeuta, que vivencia no seu dia a dia, pessoas que têm alguma deficiência, que entram em alguma crise psicológica, que você já vivenciou ou precisa realizar o manejo físico, esteja conosco. Nosso objetivo é estudar sobre o assunto, falar sobre isso, trabalhar aqui vivências que já ocorreram, suas dificuldades e compartilhar este auxílio, este estudo, né, sempre objetivando que o manejo físico é a última coisa que a gente quer. A gente quer desescalar esta crise, de preferência com manejo ambiental, com manejo verbal, mas em muitos casos é preciso fazer o manejo físico para ajudar esta pessoa que está em crise. Então eu peço que você inscreva-se, curta, comenta sobre o assunto, se você já vivenciou, como que foi vivenciar sobre isso, para que o algoritmo entenda que esse assunto é relevante e possa chegar a mais pessoas. E agora eu vou explicar por que eu discordo de algumas pessoas quando elas dizem que essa técnica não é uma boa técnica, que ocorrem muitos riscos. Na realidade, eu acredito que o manejo pela frente é muito mais arriscado do que o manejo mochilado pelas costas. Então, por exemplo, se você é professor, terapeuta, pai, mãe, que está sozinho com o aluno, com o seu filho, está só você e ele, não tem mais ninguém que possa te ajudar. O que vai fazer quando ele entra em crise? Muitas pessoas às vezes seguram pelos punhos e
na parte de frente com o outro, não entende os riscos que estão naquele momento, tanto para a pessoa que está fazendo a abordagem, como também para a pessoa em crise. Muito importante que às vezes quem segura, segura na inocência em segurar pelos punhos, ou tenta fazer de alguma outra forma, mas é importante estudar a anatomia, a biomecânica, as alavancas, para que a gente possa entender o que oferta menos risco em uma abordagem. Por isso que é importante estudar sobre o corpo humano. Mas quando envolve a questão física, nós precisamos trabalhar conceitos que é o profissional que trabalha com o corpo humano, que vai buscar entender sobre patologia ortopédica, sobre cinesiologia, sobre biomecânica, quais são os músculos e articulações envolvidas, quais são os riscos de lesões. Então é importante estarmos estudando, nos aprofundando sobre isso. Quando eu olho num cenário há 14 anos já estudando, ministrando cursos sobre o manejo físico, na área da saúde se fala sobre contenção física de pacientes, na área da educação se trabalha o princípio do manejo físico, né? O manejo verbal, o manejo ambiental para desescalar a crise. O professor, quando está sozinho com o aluno, ele não tem ninguém para ajudar. Porém, algumas pessoas acreditam que o manejo frontal é a melhor forma. Eles acreditam que é uma forma mais humana, né, para desescalar essa crise, conversar com essa criança, esse pré-adolescente. Então, vamos refletir sobre um cenário. Você imagine uma criança, né, uma pessoa que venha entrar em crise na escola, e ela está com uma sobrecarga, pode ser sensorial, né, comportamental, uma discussão que ela não soube lidar com aquilo lá, ou uma dificuldade de comunicação, enfim, ela perdeu o equilíbrio, então ela entrou numa situação de crise. E você, com a melhores das intenções possíveis, vai fazer uma abordagem frontal. Então você imagine aquele incômodo mental naquele momento, onde ela está extravasando movimentos, às vezes ela começou a se autoagredir, às vezes jogar objetos, porque o incômodo está muito intenso, e você vai fazer uma abordagem frontal. Por mais que você queira abraçar, se eu for fazer uma abordagem frontal e abraçar esta pessoa, você imagine as possibilidades que ela tem, que ela está extravasando aquele momento, fisicamente, de ferir você. Puxar cabelos, mordidas, cabeçadas, arranhões. Enquanto você abraça para fazer o manejo verbal, com ela de uma forma mais humana, né? Você está se expondo muito, e aí que eu acredito que a melhor técnica é a parte mochilada, a técnica mochilado pelas costas, porque toda e qualquer abordagem frontal aumenta consideravelmente os riscos para a pessoa que está realizando a abordagem e também para a pessoa que está recebendo a abordagem, o manejo físico. E eu vou explicar. Quando você está fazendo isso e sofrer alguma agressão, você vai tentar sair daquela agressão. Você imagine esta criança, esse pré-adolescente, puxando fortemente os seus cabelos. Qual é a sua reação? Você vai tentar tirar a mãozinha, né, da criança do seu cabelo, vai tentar aos poucos puxar. Então, se eu puder evitar, é um risco menor do que eu ter que resolver um problema que eu poderia ter evitado. Agora não, agora eu vou ter que tentar de alguma forma me desvencilhar daquela situação. Me coloquei em risco e vou colocar em risco também a pessoa em crise. Então eu entendo que a gente consegue ver em alguns vídeos pessoas às vezes querendo fazer os familiares uma abordagem frontal, às vezes os próprios terapeutas, professores, né, de uma forma humana, pegar essa criança no colo. Mas muitos já me relataram de mordidas na face. Eu vou te mostrar agora no vídeo uma foto de um profissional que foi mordido por um paciente na região do pescoço. E olha o impacto de uma mordida. Será que você tem noção do risco que você está se colocando ao estar na frente dessa criança, de uma pessoa em crise, e tentar fazer uma abordagem frontal para desescalar através de um manejo físico, diminuir, restringir a movimentação? Eu acredito que não é a melhor opção. E por isso que eu estou compartilhando com você esta reflexão, esse estudo. Porém, quando eu mudo a direção e vou pela retaguarda da pessoa, você pode ver pelo material que está passando aqui junto, que
O objetivo é estabilizar os braços na região do abdômen e quando eu estiver pelas costas, existe um risco de eu levar uma cabeçada. Porém, o risco é muito menor, porque mordida eu não vou levar, porque eu estou nas costas. Quando eu estabilizo o braço pela frente, arranhões não vou ter cotoveladas, não vou ter socos, eu tenho só o risco da cabeçada. Mas isso eu consigo trabalhar. Ao posicionar a minha cabeça, ao lateral, encostado no ombro ou nas costas, dependendo do tamanho de quem vai fazer a abordagem, e ali desescalar a crise pelo manejo verbal. Agora, para quem não conhece sobre técnicas, para quem não estuda possibilidades, os riscos, aí eu acredito que essa pessoa tenha na sua consideração que a abordagem mochilada não é uma boa técnica, por ele desconhecer os cuidados, meios e técnicas de realizar esta abordagem. Então, o manejo físico com a técnica mochilada, eu recomendo. Muitas pessoas já fizeram o curso conosco, já realizaram e dizem que é uma ótima técnica para se realizar, porém tem que tomar esse cuidado. Então é preciso treinar, não adianta, eu posso afirmar para você, em você aprender, fazer um curso, ler o material e não praticar, no momento que venha ocorrer, você não vai conseguir fazer se você não praticar, em desenvolver essa habilidade. Então, quando eu vou trabalhar o curso com as pessoas, eu explico, além do conhecimento, nós vamos precisar treinar um pouco mais. Repete, faça. E aí eu vou pontuando essas observações. Olha, aqui você deixou abertura, aqui você poderia acontecer isso. Então isso vai enriquecendo quais são os pontos importantes que eu preciso tomar cuidado na abordagem, que eu entro, preocupação com o braço, as quedas. Por que a abordagem da técnica mochilada, de preferência, ela tem que fazer no solo? Se eu fizer a mochilada em pé, quais são os riscos? Há uma possibilidade de fazer ela sentada numa cadeira? Quais são os riscos? Há uma possibilidade de fazer no chão? Quais são os riscos? É preciso estudar. Da mesma maneira que a gente estuda a parte de manejo verbal, manejo de ambiente, desescalada, toda a parte dos reforçadores positivos para evitar a crise, há uma necessidade de estudar o manejo físico de forma aprofundada. Eu faço a pergunta, e você? Já passou por uma situação de crise? Já realizou a técnica mochilada, a técnica pelas costas, estabilizando? Quais foram os riscos? O que foi mais difícil para você? É importante, deixa seu comentário para que eu possa fazer um outro vídeo e responder as suas perguntas. Uma das perguntas que eu já vi num comentário é a pessoa dizer assim, mas ele mordeu a minha mão. Porque a gente busca estabilizar as mãos na frente do tronco, mas elas devem estar na região do abdômen. E algumas pessoas puxam a mão aqui em cima. E aí realmente, a pessoa em crise morde as mãos de quem está fazendo o manejo da posição mochilada. Então, um outro ponto importante quando a gente vai passar essa técnica é que as mãos estejam estabilizadas na frente do tronco. Não é para puxar forte, simplesmente restringir a movimentação para que ele não agrida a ele mesmo e também não venha agredir a pessoa que está fazendo o manejo. É importante a gente compartilhar isso e muito mais importante, a sua opinião. Você já vivenciou? Quais são as suas dificuldades? Quais são os ambientes que você precisou fazer a técnica mochilada? Foi numa escola? Você é professor? Foi em casa? Quais são os riscos? O ambiente interferiu no momento desta técnica? Positivamente ou negativamente? Existiam objetos por perto que dificultaram a técnica mochilada? Tinha espaço? Tinha objetos que poderiam ofertar riscos, como vidros, mesas próximas de vidro ou paredes de vidro, portas de vidro, que foi dificultar? Você precisou fazer a técnica mochilada dentro de um banheiro, numa área confinada, ou em sala de aula, em cima de uma cadeira? Deixe o seu comentário. Vamos estudar. Eu quero compartilhar com você e te ajudar a tirar algumas dúvidas que chegam no dia a dia, e este ano eu quero estar mais próximo ajudando a todos. Então, às vezes, eu ficar respondendo para uma pessoa ou outra a dúvida, eu quero me comprometer este ano a me aprofundar um pouco mais e ajudar você, que às vezes passa essa dificuldade no manejo físico no momento da crise. Ok? Um forte abraço e fique com Deus. Até logo.